Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos comentar sobre a questão de fora Diniz ou fica Diniz, principalmente com os últimos resultados do Santos, a sequência que o Santos terá principalmente no Campeonato Brasileiro, e no meio disso, no dia 14 de setembro, o Santos tem o jogo da volta na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense, que pode definir se o Santos permanece na Copa do Brasil rumo à semifinal ou está eliminado, assim como esteve nas últimas semanas da Sul-Americana. Mas vamos falar de coisa boa inicialmente aqui, falar de Emiliano Velasquez, jogador zagueiro, de 27 anos, uruguaio, que foi anunciado como novo reforço do Santos Futebol Clube. A expectativa é que não demore, que ele fique à disposição do técnico Fernando Diniz. E é importante, principalmente porque não sabemos ainda, se o Luiz Felipe terá condições de jogo para as próximas partidas. O Kaique, que vinha sendo titular, ele deve ficar mais de um mês fora, um pouquinho mais de um mês. Então o Santos precisa também pensar no seu setor defensivo, que nos últimos jogos, não só os zagueiros, mas o setor defensivo como um todo, a questão de volantes, laterais, os próprios zagueiros também, estão batendo a cabeça. Então, quem sabe um novo jogador possa, de uma certa forma, auxiliar o Santos nesse sentido. A questão do Velasquez, tem até um vídeo aqui no canal onde a gente comenta sobre o jogador, é que ele atue mais pelo lado direito, Então pode ser que ele atue mais pelo lado direito, e aí eu, Nájila, colocaria Velasquez e Palha, ou Kaique. Acho que o Luiz Felipe, pela forma como o Santos atua, com uma linha defensiva mais alta, sofre um pouco na recomposição, toma muito bola nas costas. O Luiz Felipe não é esse jogador que tem velocidade para conseguir ter essa recuperação, deixa o time muito exposto. Então, ou o Fernando Diniz muda o estilo de jogo, tá? Isso na minha visão, muda o estilo de jogo para não deixar o Luiz Felipe tão exposto, ou ele coloca um jogador mais rápido. O Velasquez é um jogador mais rápido, é um cara também que consegue ser combativo, então pode ser esse xerifão aí que nós estamos procurando para a zaga santista. Mas agora leio para vocês a nota que o Santos colocou em seu site anunciando a chegada de Velasquez. O Santos Futebol Clube segue reforçando seu elenco para a temporada e anunciou nesta segunda-feira o zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez. O atleta que atuou pelo Raio Vallecano da Espanha na última temporada esteve na Vila Belmiro com o presidente Andrés Rueda para assinar o contrato até o fim de 2022. Vale ressaltar que o Internacional estava de olho no Velasquez, mas eles não entraram no consenso, ele acabou fechando com o Santos. Então, mais um jogador que estava na mira do Inter, que acaba fechando com o Santos, e é o 10º reforço dessa gestão Rueda. Então, o Rueda, aos poucos, vai conseguindo reforçar o Santos com o pé no chão, com responsabilidade financeira. Eu falo aqui para vocês que é importante, sim, ter um time forte, até mesmo para brigar por campeonatos, porque é uma coisa meio que vai levando a outra, Você com um time forte, você chega longe nos campeonatos, você consegue a premiação e você vai conseguindo se estruturar, chama atenção de patrocinadores, enfim. Só que o Santos está no momento que precisa economizar. Tem um vídeo recente aqui que postamos no final de semana que fala sobre 70 milhões que o Santos precisa até o final do ano. Então, para que a gente consiga manter principalmente salário em dia, precisa dar uma segurada em relação a gastos, Não pode ficar fazendo contratações que compra agora, contrata agora, e depois a gente vê como que vai pagar o salário. Não, isso é irresponsabilidade. E acredito que com esses jogadores que estão chegando, pode sim dar uma encorpada no elenco. Tem atletas também que estão no departamento médico, como é o caso do Marinho, como é o caso do próprio Sandri, que talvez ele fique à disposição lá para setembro, outubro. E é um jogador que pode ajudar bastante a gente no meio-campo, Como eu falei, tem os reforços. Então vamos ver como o Santos vai evoluindo. Mas precisa dar uma resposta logo. Também a gente não pode ficar esperando até o final do ano para o Santos dar uma resposta. Precisa dar uma resposta logo. E isso, de uma certa forma, vem de encontro à permanência ou não de Fernando Diniz. O Santos, a última vitória do Santos no Brasileiro foi contra a Chape, um gol de pênalti no comecinho de agosto. Então estamos há quase um mês sem conseguir vitórias
principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que eu sempre falo aqui para vocês. Uma vitória te leva lá em cima, uma derrota te leva lá embaixo. Então, para que a gente não passe sufoco, precisa apresentar, né, resultados em campo. É um momento que o Santos está passando, que jogar bem é importante, mas para o jogo contra o Cuiabá, que é neste sábado, né, dia 4 de setembro, o Santos precisa de uma vitória. Não interessa se vai ser gol contra, se vai ser, sei lá, precisa vencer contra o Ceará. E o Mazuco já tinha comentado essa situação do Fernando Diniz na coletiva de apresentação do Diego Tardelli. Confere aí. Esses movimentos, eles são comuns, né, cada vez mais no movimento externo, e é normal. O futebol ele é impulsionado, né, pela paixão, pelos resultados. Se a gente for pensar em linhas gerais, né, nós estamos satisfeitos com o trabalho dentro de todo o cenário que o Santos enfrenta, não só da comissão técnica, mas de todas as pessoas que estão à frente do processo. Mas, obviamente, não estamos satisfeitos com alguns resultados. Quando eu digo nós, sou eu, é o Diniz, é o presidente, a comissão técnica, os atletas, né? Porque nós gostaríamos de resultados melhores, né? E o futebol, como a gente sabe, na partida contra o Internacional, se nós tivéssemos vencido o jogo, faltando aí 2 minutos para estourar o tempo, né? A gente acabou sofrendo empate. Se nós tivéssemos vencido, nós estaríamos em 6º lugar hoje, né? Estaríamos no G6 do Brasileiro. Então, assim, é um campeonato que ele é difícil, cada ponto, né, que deixa para trás te move muito na tabela. Em relação ao trabalho, acho que dentro não só do perfil do presidente Rueda, mas do Santos em si, a gente sempre acredita no trabalho, no desenvolvimento do trabalho. Eu acho que o trabalho só pode ser melhorado se você detectar os erros e buscar desenvolver, né? Poder corrigi-los, enfim. Nós temos situações pontuais de um grupo jovem e de muito talento que está sendo trabalhado. Lembrando que quando o Diniz assumiu, numa situação do Santos estar brigando, quase rebaixado, quase caiu, né, no Campeonato Paulistão, no Paulistão, e foi feito um trabalho muito bacana de resgate. Né, iniciou-se o Brasileiro, classificou-se nas competições. Eu acho que o resultado fora da curva para nós, o que a gente sentiu demais, foi a desclassificação da Sul-Americana, isso é fato. Nós não esperávamos, não fizemos um bom jogo lá e isso fugiu do que a gente programava. Mas nós acreditamos sim no trabalho, na continuidade. Nós estamos recebendo jogadores agora, nesse período de janela. Nós vamos ter também 2 semanas cheias, né, de trabalho também, sem jogo no meio da semana, nas próximas 2 semanas. Isso é importante também para isso. Então, nós estamos assim trabalhando intensamente junto com a comissão técnica para buscar a evolução dos atletas, para buscar a evolução do grupo, para entender onde a gente pode melhorar para realmente voltar a vencer as partidas, voltar a ter resultados positivos, né? Eu acho que o jogo contra o Atlético da Copa do Brasil é um resultado que a gente ele é reversível. Acabou um primeiro tempo de um jogo, né? Perdemos de 1-0 o primeiro tempo, então temos um jogo em casa e a gente sabe da nossa força em casa também, né, que é importante. Então faz parte do planejamento. Então a gente espera realmente assim desenvolver, corrigir, melhorar, mas isso é uma constante, né? É uma constante não só dos atletas, nossa também, para que a gente coloque o Santos sempre brigando no lugar que ele merece, né, por títulos e chegando nas competições, mesmo com todo o cenário desse ano que não é tão simples, né, financeiramente, como todo mundo sabe, e de todo o trabalho que o presidente e seus pares, né, de vice-presidente CG estão trabalhando. Eu acredito, né, que a diretoria do Santos esteja de fato fechada com o Fernando Diniz. As informações é que nos bastidores os jogadores também gostam do Diniz. É que não está entrando a bola. Algumas coisas também não estão funcionando. Questão de substituições, que a gente sempre comenta aqui no pós-jogo. A questão do estilo de jogo do Fernando Diniz, que, na minha percepção, não dá aquele match, né, com os jogadores do Santos, como o próprio exemplo do Luiz Felipe, que ele tem que jogar de uma maneira mais avançada, né, a linha mais alta, e depois não consegue a recomposição e acaba não acompanhando o jogador adversário e acaba se complicando. O próprio Lucas Braga, que é um jogador que gosta muito de apostar em contra-ataque, em velocidade, não é tão a dele, questão de ficar tocando. O próprio Marcos Guilherme, que jogou em várias posições, menos naquele rende melhor. Então, algumas questões. O Felipe Jonathan, uma titularidade do Felipe Jonathan, que vem sendo questionada pela torcida. Enfim, alguns pontos sobre o Fernando Diniz que a gente pode colocar aqui. E outra coisa, né? O Santos agora terá os reforços, volto a lembrá-los,
Léo Batistão, o Santos segue aguardando o documento na China. Precisa dar uma acelerada nisso para que o jogador fique à disposição o quanto antes. Ele pode atuar tanto como ponta, ali mais na faixa de campo que o Marinho atua, e também como centroavante. Então, é mais um jogador que poderia estar nos ajudando. O Tardelli, ele pediu mais tempo à comissão técnica por conta de condicionamento físico, né? Ele não joga desde quando estava no Atlético Mineiro no começo do ano. Tem o Emiliano Velasquez, que acredito que ele ficando à disposição no bid, deve ficar pelo menos ser relacionado já para esse jogo contra o Cuiabá ou no jogo contra o Bahia, né, na próxima semana. O Augusto também começando a ser relacionado. O Jandrei é goleiro, né, mas pode ser que fique à disposição. E o Marinho, né? O Marinho eu coloco como reforço, porque quase 10 jogos já sem Marinho, e é um jogador que faz a diferença. É um cara que ele não vinha de boas atuações, mas é um cara que pode desequilibrar com chute de longa distância, chama a marcação, tem a questão da velocidade, né, consegue se sair muito bem dos adversários. Então é um jogador que faz falta. Vamos ver se com esses atletas aqui o Santos consegue mudar essa situação. Os próximos jogos do Santos são jogos importantes, né, visando, obviamente, a Copa do Brasil, tem um jogo de volta, mas principalmente pelo brasileiro. Pega equipes que também estão com uma pontuação parecida, que é o caso do próprio Cuiabá, Bahia, Ceará, e também pega Juventude e Fluminense na sequência. Então, times que estão ali, ó, brigando perto ali do Santos, ou um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo. Então, é interessante o Santos voltar a vencer e ter essa confiança. Se conseguir reverter também a diferença diante do Atlético Paranaense, seria ótimo, tanto pela questão da moral do elenco, mas principalmente a questão de dinheiro, né? O valor que o Santos receberia aí de uma eventual ida à semifinal da Copa do Brasil seria importante em termos financeiros. Mas vamos ver como as coisas continuam e será que Fernando Diniz é mantido no cargo ou não. Acredito que a diretoria vai dar essa sobrevida até que os reforços fiquem à disposição. E eu quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito de dar esse tempo maior ao Fernando Diniz, já que teremos, né, a semana livre, digamos assim, para trabalhar, principalmente ter os reforços. Quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, se tornar membro. Todos o final de mês, né, a gente sorteia uma camisa temática do Santos para os membros, então você pode participar. O link está na descrição ou aqui no botão Seja Membro do YouTube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.